Jacó abençoa os seus filhos e morre na terra de Gósen, no Egito. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando todos os capítulos do Antigo Testamento. Começamos pelo primeiro livro do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, que é composto de 50 capítulos. Já estudamos 48 capítulos. Todos os capítulos estudados estão disponíveis aí no playlist Antigo Testamento, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para o nosso primeiro slide. Gênesis capítulo 49 é composto de 33 versículos. Tema: Jacó abençoa seus filhos e morre. Vamos ler os dois primeiros versículos. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Vamos começar revendo o nosso mapinha. Observe, terra de Canaã, mas eles estão habitando na terra de Gósen, uma terra muito fértil que ficava no delta do Nilo, no Egito. Outro detalhe, quando o patriarca estava bem velho, próximo da morte, ele sempre tinha uma bênção, uma profecia especial para os seus filhos, para as próximas gerações. É isto que acontece, por isso que Jacó reúne os seus filhos. Jacó está com 147 anos. Estes são os anos que ele viveu. E antes de morrer, ele vai abençoar os seus filhos. E ele começa com Ruben. Ruben era o primogênito. Vamos ver o que ele diz para Ruben. Versículos 13 e 4. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu no leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Ruben cometeu um pecado terrível, ele teve relação com a concubina de seu pai, Bila, que era serva de Raquel. E devido a este pecado, ele perde a primogenitura, ele deixa de receber uma bênção excelente. Vamos ver o quadro da família de Jacó? Israel, o nome dele antes era Jacó, ele tinha duas esposas, Lia e Raquel, e cada esposa tinha uma serva. Zilpa, serva de Lia, e Bila, serva de Raquel. Observem que Ruben é o primogênito, mas devido a ele ter tido relação com Bila, serva de Raquel, ele perde a bênção. Quando nós chegarmos no 6º livro da Bíblia, o livro escrito por Josué, nós vamos ver que quando eles conquistam a terra de Canaã, cada patriarca recebe uma porção de terra. Nós chamamos de tribo. E no livro de Josué nós vamos aprender a desenhar este mapa, nós vamos ver mais detalhes. Mas observe, olha onde ficava a tribo de Ruben. Veja que nessa região nós vamos encontrar os moabitas, os amonitas. E os moabitas conquistaram essa região.
A tribo de Ruben, bem lá na frente, nós vamos ver que ela foi absorvida pelos moabitas. Mas por que isso é importante? Porque nós vamos ver que de fato aquilo que Israel disse, Jacó disse, se cumpriu com os descendentes de Ruben. Vamos ver agora Simeão e Levi. A profecia de Jacó é para os dois. Observe, versículos 5, 6 e 7. Simão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Vamos dar uma olhadinha no quadro com a família de Jacó. Os dois também eram filhos de Lia. Primeiro Ruben nós já vimos que era o primogênito, perdeu a bênção. Simeão e Levi, e a bênção da primogenitura que Ruben perdeu, eles também perderam. Por quê? Porque mataram os homens da cidade de Siquém. Isso nós estudamos no capítulo 34. Quando o filho do rei de Siquém teve relação com Diná, eles foram lá, enganaram os homens de Siquém e mataram. Se você perdeu esta aula, está aí no playlist aí, só procurar. O capítulo 34. Mas, só para rever, vamos ler 2 versículos do capítulo 34, o 25 e o 26. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Isso nós já estudamos, a aula está disponível aí. Vamos ver novamente o nosso mapa. Observe a tribo de Simeão, que ela acabou sendo absorvida pela tribo de Judá. E Levi não recebe herança, não recebe terra, porque será classe sacerdotal. Eles vão receber 48 cidades, mas não terão um espaço físico como as demais tribos. Como eu disse, nós vamos estudar isso com mais profundidade quando estudarmos o livro de Josué, o 6º livro da Bíblia. Vamos agora ler do versículo 8 até o 12, que fala sobre Judá, que é o 4º na linha sucessória. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Vamos dar uma olhadinha no nosso quadro com os filhos de Jacó? Observe aí, Judá é o 4. A bênção do primogênito, a bênção maior, ficará com Judá. E por quê? Porque Jesus é descendente dessa tribo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus alimenta todos os povos. Veja o cumprimento literal das palavras de Jacó para Judá. Agora vamos ver o nosso mapa? Quando nós estudarmos o livro dos reis de Israel, nós vamos ver a divisão do reino. A tribo de Judá será chamada Reino do Sul. E Davi é da tribo de Judá, e a sua descendência será mantida, a sua genealogia. Tudo isso nós vamos estudar.
nesta série. Vamos em frente. Versículo 13. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Observe o quadro. Ele cita Zebulon antes de Issacar. Veja na relação dos filhos de Lia, Issacar vem antes de Zebulon, mas Jacó cita primeiro Zebulon. Um outro detalhe é que é só um versículo profético para Zebulon, mas se cumpre, porque a terra que ele herda, ela é próxima do mar Mediterrâneo, é uma terra muito fértil, terra que produzia muitas riquezas. Vamos ver o mapa? Observe onde ficava Zebulon. Veja que era só atravessar parte do território de Áser, já estava no mar Mediterrâneo. Vamos ler agora os versículos 14 e 15, que fala de Issacar. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros, a carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Vamos para o nosso quadro. Observe que Issacar vem antes de Zebulon, mas Jacó abençoou primeiro Zebulon. E interessante que Issacar são apenas 2 versículos, onde contém a bênção dele, e a tribo de Issacar tinha assim uma fama de ser preguiçosa, acabou sendo subjugada, escravizada pelos inimigos, mas vivia dessa forma. Não tem uma coisa notória sobre esta tribo. Vamos ver onde ela ficava. Issacar, abaixo do mar da Galileia. Vamos agora ler os versículos 16, 17 e 18. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Vamos dar uma olhadinha no nosso quadro com os filhos de Jacó? Observe que Dan é o 5º filho de Jacó, mas ele é filho de Bila, serva de Raquel. Detalhe interessante, Sansão era da tribo de Dan, e a tribo de Dan foi a primeira a aceitar a idolatria, quer dizer, realmente ela traiu o Deus verdadeiro, ela traiu o Deus de Jacó, quando ela traz para si a idolatria. Vamos ver o mapa? Observe o território de Dan, a tribo de Dan, os descendentes de Dan. Vamos ler agora o versículo 19. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará à retaguarda. Vamos para o nosso quadro. Gade já é filho de Zilpa, serva de Lia. É o 7º filho de Jacó. A profecia diz que eles seriam atacados, mas venceriam. Vamos ver o mapa? Observe o território de Gade. Realmente eles foram atacados, até pelos árabes, mas venceram. Versículo 20. Áser, o seu pão será abundante, e ele produzirá delícias reais. Vamos para o nosso quadro. Áser, o 8º filho de Jacó, ele é filho de Zilpa, serva de Lia. De fato, o território que Áser conquistou, que ficou para os seus descendentes, era uma região muito fértil. Observe o mapa. Observe a tribo de Áser, ali tem o mar Mediterrâneo, portanto, uma região muito fértil. Se cumpriu a profecia. Agora, versículo 21. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. Observe o quadro. Naftali, 6º filho, ele é filho de Bila, serva de Raquel. Interessante que Nazaré ficava na região desta tribo, e foi nesta região que Jesus começou seu ministério, começou a pregar o evangelho com muita alegria. Os povos se alegraram vendo os milagres, as curas, as libertações que Jesus efetuou. Também cumprimento da profecia. Observe o mapa. Esta região, que no Novo Testamento ela é chamada de Galileia dos Gentios. Nós vamos aprender tudo isso com detalhes. Agora vamos ler
do versículo 22 ao 26. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Vamos ver o nosso quadro? Observe, José é o primeiro filho de Raquel, a esposa que Jacó, que Israel amava. E ele foi realmente traído pelos seus irmãos, foi vendido para os ismaelitas, ficou preso no Egito, depois revelou os sonhos de Faraó, passou a ser o primeiro-ministro de Faraó, acolheu os seus irmãos de fato se curvaram diante dele. E ele recebe bênção dobrada. Veja que Manassés e Efraim são abençoados por Jacó. Isso nós estudamos no capítulo anterior. Vão formar duas tribos. Vamos ver o mapa? Observe o território de Efraim e Manassés. Quando nós chegarmos no livro de Reis, nós vamos ver a divisão do reino. Vamos ver que Jeroboão era da tribo de Efraim e ele vai comandar 10 tribos, mas tudo isso nós vamos estudar mais na frente. Versículo 27, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Observe, Benjamim, 13º filho de Jacó, segundo filho de Raquel, lembrando que Raquel morreu quando deu à luz a Benjamim. Saul, que foi um grande guerreiro, era da tribo de Benjamim. E interessante que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem que foi um grande defensor da religião judaica, perseguiu os cristãos, mas depois passou pelo processo da conversão, foi escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios, trabalhou muito. É desta forma que os estudiosos interpretam esta profecia sobre Benjamim, mostrando que de fato a sua geração foi guerreira. Como eu citei, o rei Saul era da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel, do Reino Unido, e o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Outro detalhe é que não tem uma bênção para Diná, que é a 11ª filha. E por que não tem uma bênção para Diná? Porque a sociedade da época era patriarcal. Vamos agora finalizar o texto, lendo do versículo 28 até o 33. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: vou ser reunido ao meu povo, sepulte-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar estas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Na próxima aula,
nós vamos estudar o último capítulo do livro de Gênesis, que vai tratar do sepultamento, mais detalhes do sepultamento de Jacó, do sepultamento de Israel. Não vai perder a próxima aula. Agora, durante a semana, você deve ler o capítulo inteirinho. Se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário que eu terei o prazer de responder para você. E continue me ajudando. Copie o link que eu sempre deixo aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp, nas suas mídias sociais, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.